porque tô começando a gravar a aula aí, enquanto o pessoal não aparece. Depois, qualquer coisa, eles assistem a gravação. Bom, na aula de hoje, nós vamos ver sobre a continuidade, né, do que eu tinha falado, que é medidas da tecnologia. Nós vamos falar das bases numéricas, alguns tipos de base numérica, e também da nossa base, né, no Professor, caso. você vai Oi, mandar em PDF pra gente? mando. Então, olha só, base numérica, né? Então, a base decimal, ela é constituída de 10 símbolos, né? Que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A escrita decimal, quando eu pedir para alguém escrever um número no sistema decimal, esse aqui já está no sistema decimal, não precisa escrever. É o sistema usual, é o sistema usado no mundo todo. Existem outros sistemas, tá? Já vou falar, vocês já estão até vendo um aqui embaixo. Antigamente, acho que os babilônicos usavam o sistema sexagesimal, né? Ou seja, 60 unidades. A cada 60 você trocava de símbolo. E o problema é que eles trocavam pelo mesmo símbolo, só trocava a posição dele. Então, por exemplo, era uma setinha virada para cima, quando passava 60, essa setinha ficava de lado, e aí depois eles iam fazendo umas coisas dessas. E agrupando setinhas e tal, e tinha essas possibilidades. Mas esse aqui é o nosso sistema, o sistema indo-arábico, né? A gente utiliza os algarismos indo-arábicos para representar, e nosso sistema tem o nome de indo-arábico ou de sistema decimal. Para escrever nosso sistema, a gente precisa pensar nas posições do número, né? O nosso sistema é um sistema posicional. Ou seja, cada algarismo, dependendo da localização dele, ele tem um valor distinto. Então, por exemplo, quando eu peço para fazer uma escrita decimal, eu estou pedindo para você olhar. Então, por exemplo, o 8, por exemplo, ele é das unidades. Então, ele é multiplicado por um 10 elevado a zero. Tá? Então, 8 em 1558 é o algarismo das unidades e o valor posicional dele é no caso, o 10 elevado a zero e o valor posicional dele é o 8 mesmo. O 5, o valor posicional dele nesse número é 50 e a gente representa como 5 vezes 10 elevado a 1. Aqui não vai ter como eu colocar, mas eu teria que colocar aqui o 10 elevado a 1. Beleza? E aí, posteriormente, eu vou fazer lá do 3. O 3, ele vale 3 vezes o valor dele. Então, ele vale 3 vezes, não, 300, né, 100 vezes o valor dele, que é 3 vezes 100, que é 300. E aí, o valor dele, né, a sua representação decimal é 3 vezes 10 elevado a 100. E aí, posteriormente, eu vou ter, por fim, 1 vezes 10 elevado a 3 para representar o algarismo 1, né? O número 1 no número 1358, que é 1 vezes 10 elevado a 3 e sempre soma, tá? Então, a soma desse número é 1358. Isso aí vocês já sabem fazer, né? Não tem novidade para ninguém. O que seria novidade é quando a gente quer escrever na base numérica, né? Na base binária, por exemplo. A base binária usa os símbolos, né? Os algarismos 0 e 1, e ela é caracterizada pelo resto das divisões sucessivas por 2. Então, exemplo, escreva 80 na base, no sistema binário. Então, como que é escrever 80 no sistema binário? Então, primeiro, 80 está no sistema decimal. Se eu quero escrever 80 no sistema binário, eu teria que fazer Só um minutinho aqui, deixa eu só olhar esse exercício aqui, se ele tem aqui, que alguns eu coloquei. Tem. Isso. Ele é do número 2, letra C. Vários eu peguei do livro para vocês já usarem como modelo, tá? Então, ele é a questão 2, letra C.
Vou colocar aqui. 2C. Questão. Senão depois vocês vão saber o que é. Questão 2, letra C. Aí, só que para isso eu vou usar o quadro, porque senão fica complicado para eu poder fazer. Não sei se dá para vocês enxergarem bem daí, mas vamos lá. Eu tenho o número 80. Na hora que eu quero escrever ele no sistema binário, eu começo a fazer divisões sucessivas por 2. Então, por exemplo, vou até dar um... Vamos lá. Por exemplo, tá dando para me ver, gente? Beleza aí? O quadro, tudo certinho? Tá, tô dando pra ver. Fica meio enjambradinho assim, eu vou tentar colocar mais próximo aqui. Porque hoje eu resolvi gravar em casa e fica menos profissional. Ah, por isso que eu vi que você tá no ambiente novo. Resolvi gravar em casa, tá? Vamos tentar. Então, 80 dividido por 2. Quanto que é 8? Vou ter que escrever um pouco para cá, senão não vai ter espaço. 80 É 40. dividido por 40. O resto dessa divisão é 0. Então, o importante da divisão aqui é o 0. 40 por 2, o resto é 0 de 20. novo e o resultado é 20. Ah, tá. O resto 0. Não, você E o respondeu resultado certo. 20. O 20 por 2 dá 10, o resto 0 de novo. Né? Isso. E aí, por 2 de Depois novo, disso. o resto é 0, o resultado é 5. Por 2, que dá quanto? Resto 1, resultado 2. 2. 2, resto 0 e 1. Beleza? Então, olha só, o que você vai fazer? Para poder escrever o 80 no sistema binário, ele é o 1, que é o último resultado, tá? A sua divisão termina quando o resultado é 1. E vem olhando todos de trás para frente, ó. Todos os restos. Então, é o último quociente, que é 1, e todos os restos. Beleza? Então, para você falar como que é o 80 no sistema binário, o 80 vai ser, ó, 80 na base 10, ele vai ser, na base 2, quer dizer, ele vai ser 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Beleza? Você escreveu 80. É facinho. Isso, é muito fácil. Vou escrever ele aqui para vocês, só para vocês terem noção do que vai ser. Então, é 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Isso, são 4 zeros, deixa eu ver. Isso mesmo, copiei certo. Então, é assim que você escreve o sistema na numeração binária. Tem que ficar atento, é que sempre o último algarismo tem que ser escrito no... na verdade, o último algarismo aqui, na verdade, é o primeiro, né? A última divisão, na verdade, você tem que pegar o quociente, tá bom? Professor, aí pega o quociente e o resto da última? Aí pega o quociente, o resto, tudo é resto. Ah, beleza. Tá? Eu vou fazer outra ali também. E aí, quando você escreve no sistema binário, não é regra, né? Se você pode falar que é binário, mas para diferenciar isso aí, a gente costuma fazer uma coisa. A gente vai escrever isso, esse cara, entre parênteses, 1, 0, 0, 0, 0, e colocar um 2 aqui. Beleza? No sistema decimal, a gente não faz isso porque... Por que a gente não faz isso? Porque é inviável, né? Você fazer esse tipo de ficar toda hora colocando entre parênteses e um dezinho. Porque é o sistema que a gente utiliza. Em matemática, muita coisa que a gente utiliza, a gente não coloca um símbolo diferente. O que a gente não utiliza, que a gente coloca. E aí, como que eu faria a conversão, né? Então, vou colocar mais um exemplo aqui, vou fazer a conversão desse número aí para número decimal, né? A gente já sabe que tem que dar 80. Esse cara aqui no sistema decimal tem que dar 80. Como que a gente faz? A gente vai pegar lá de trás para frente, só que aí, em vez de colocar o 10, a gente vai colocar 2. Né? Quando a gente transformou do sistema decimal aqui, ó, quando a gente escreveu, né, no sistema decimal, a gente não usou 10. Agora você vai usar 2, em vez de ser 10. Então, como assim? Então, aqui você vai ter um 0 vezes 2 elevado a 0.
né? Que é o primeiro algarismo ali, não é? É ou não, gente? Primeiro não é 1, não? Não, é porque, você, na verdade, você conta de trás para frente. Você começa do 0, Ah, tá. você conta daqui, ó. Entendi. Tá bom? De trás para frente. É da direita Tá para a bom. esquerda. Por isso que eu falei 0, mas não era o primeiro. E aí você vai, 0 de novo, vezes 2 elevado a 1. Aí, para mim, é um pouco oneroso, porque toda hora eu tenho que ficar fazendo o mesmo processo, né, gente? Aí você vai... Aí, de novo, é outro 0 vezes 2 elevado a 2. Depois, 0... Opa, é fração. 0 vezes 2 elevado a 3. 0 vezes 2 elevado a 3. Mais... Aí agora vai ser 1, né? 1 vezes 2 elevado... Eita, deu errado aqui. 2 elevado a 4, mais 0 vezes 2 elevado a 5. Arroz. 2 elevado a 5, mais 1 vezes 2 elevado a 6. 1 vezes 2 elevado a 6. E aí, quando você faz isso aqui, você vai chegar à resposta, né? 0. Todo mundo que está multiplicado por 0 é 0, né? Os que vai sobrar aqui vai ser o 2 elevado a 4, que é 16, né? E o 2 elevado a 6, que é 64. E 16 mais 64 é quanto? 80. Beleza? Bem facinho, né? Beleza. Muito fácil. Então aqui, vamos lá. Exemplo, vamos converter, faz aí vocês, o número 110, né, no sistema binário, falar quanto que ele vale no sistema decimal, né? Qual que é o valor dele no sistema decimal? Tá, peraí. Pronto? Professora, eu não sei se tá certo, mas o meu resultado deu 6. Vamos ver então. 2 elevado a 0 é 0, 2 elevado a 0 é 1, vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 4 é 4. Então, 0 mais 2 mais 4, que é igual a 6. Será que quando eu fizer as divisões sucessivas, né, vou fazer aqui no quadro, será que a gente vai encontrar esse número? Vamos pensar então, ó. 6 dividido por 2, 6 por 2 dá 3, o resto é 0.
3 por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Resto, 1. E já cheguei aqui, né, no 1. Então, o número, olhando de trás para frente... Cadê o outro pincel, hein? Perdi. Então, o número olhando de trás para frente é 1, 1, 0. Então, tá certinho, né? Então, realmente é o número 6. Tá bom? Olha aí, na letra B, eu tinha o número 1011. 1011 no sistema binário é o quê? 1 mais 2 mais 0 mais 8. 1 mais 2, 3, com 8, 11, né? Faz aí, então. Vê se dá certinho. Vamos tirar a prova dele aí. Então, quando a gente divide 11, 11 por 2 dá 5. Então, resto 1. Por 2 de novo dá 2. Resto 1. Por 2 dá 0. E o resto 1 aqui, né? Na verdade, o resto é um quociente 1. Então, o número é 1, 0, 1, 1. É 1011, certinho, quando representa o 11. Tá bom? E aí, gente, a lógica é a mesma para qualquer base numérica, né? Então, por exemplo, se eu falar num sistema numérico, né, cujo são de 3, né, por exemplo, no sistema trinário, né? Acho que é esse o nome mesmo. Deixa eu até dar uma pesquisada aqui que eu esqueci o nome. Acho que é sistema trinário. E aí, por exemplo, o sistema trinário, ele vai usar 3 símbolos, né? Deixa eu até ver os sistemas numéricos. Como funciona o sistema binário e o sistema de numeração. Isso aqui que eu quero ver. Enfim, né? Se eu quisesse falar num sistema trinário, que não é muito usual, a gente normalmente usa o sistema octal, o sistema hexagesimal, o decimal, binário, octal, hexagesimal, tem mais um que eu estou esquecendo. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente quisesse falar num sistema trinário. Sistema trinário, pode falar. A gente vai ter que decorar, tipo assim, todos esses nomes para a prova? Não. Não, precisa não. Eu vou usar só um binário, mal, um hexagesimal, mas vocês vão ver que o interessante é vocês pensarem no sistema. Se é trinário, é 3. Então, aí eu vou começar, em vez de fazer divisão por 2, eu faço a divisão por 3. Os símbolos passam a ser 0, 1 e 2. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, para você escrever o número 5 no sistema trinário, é quanto, né? Quanto que é o 5 no sistema trinário? Você vai fazer a divisão de 5 por 3, né? Então, e vai olhar os restos da mesma forma. Ó. Então, vamos lá. 5 dividido por 3 dá 1, né? Então, o resto aqui é quanto? 2. Acabou, né? A divisão. Então, o número 12, sistema trinário, é, na verdade, o 5. Entendeu? No sistema decimal. E por aí vai. Só que, por exemplo, quando você chega num sistema, deixa eu olhar o nome aqui, binário. Hexadecimal. É hexadecimal o nome que eu queria, mas é outro que eu quero também. Enfim, o sistema é octal, né? Quando você vai falar do octal, você usa o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? E faz o mesmo processo. Agora, quando é hexadecimal qual que é?
Eita, decimal com X aqui, não, é decimal. Hexadecimal, no caso, é a base 16. Quando você quer usar a base 16, como que você faz? Você vai usar o seguinte, ó, os símbolos que você vai utilizar vão ser quais? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Até aí, eu só usei quantos números? Eu usei 10. Então, faltou 6. Então, quais são os próximos? A, B, C, D, E e F. Representei 16 números aí, não representei? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Então, por exemplo, quando o resto for 10, em vez de você usar 10, você vai usar qual número? A. Deixa eu pegar um exemplo aqui legal. Quando acabar, então, você vai começar a usar a letra. Isso, quando acabar, você começa a usar a letra. Por exemplo, 557. Vamos lá. 557. Na hora que você começar a dividir, isso aí dá um pouquinho de trabalho, né? Então, 557, vamos ver. Dividido por 16 dá 34. 34 vezes 16, 544. Então, é 34 vezes 16 mais 13. Então, por exemplo, o algarismo que vai ser utilizado aqui vai ser o 9. 10, 11, 12, 13. Então, vai ser quem? O D. Beleza? O primeiro, né? Aqui vai estar o D. O 13, que é o resto, né? Resto 13, que é igual ao D, refere ao D. Aí você vai continuar, né? Então, deu quanta resposta? 34. 34 dividido por 16 é 2. Então, 34 é igual a 2 vezes 16 mais 2. Né? Então, resto 2. O 2 é 2, não tem como ser outro. E aí, depois você vai fazer 2 é igual a 0 vezes 16 mais 2. Isso aí é uma divisão, tá, gente? Eu só escrevi ela já da forma certa. Se eu estivesse fazendo a divisão, era isso que eu ia fazer. Então, o número, quando você quer escrever o número 557, ele é o número... Deixa eu escrever aqui bonitinho, né? Da forma que eu falei para vocês. Deixa eu subir aqui. Ele vai ser qual número, né? O último resto é 2. Então, vai ser 2, 2, D. Na base, qual que é a base? 16. Entenderam? Pessoal? Falhou, você disse pra mim. Ah, tá. Eu estava perguntando se Falhou você... pra mim também. Ah, então foi a internet aqui que deve ter dado problema. Então, quando você faz um sistema decimal, você está fazendo a divisão. 557 por 16 dá 34, deixa resto 13. Aí, 34 por 16 dá 2, deixa resto 2. E 2 por 16 dá 2. Pronto. Morreu aí o resto, né? Foi 2. Aí você olha os restos de trás para frente. 2, 2 e 13. Só que quem corresponde ao 13? A letra D. Então, 557 na base 16 é 2, 2D. Beleza? Beleza. Então, e para eu fazer a conversão? A conversão também é a mesma coisa. Ó. Por exemplo, vou pegar uma aqui que eu já sei o resultado aqui, ó, que já está aqui para mim. FB5. Então, na base 16, o número é FB5. Como é que ele seria na base decimal? Vou escrever ele aqui de novo. FB5. Na base 16. Como é que ele seria na base decimal? Mesma coisa, ó. O que você vai fazer? Vai ser 5 vezes 16 elevado a 0. Eita. Como é que eu faço para voltar isso aqui, gente? Eu cliquei nesse... Ah, tá. Consegui. Então, vamos lá. Vai ser 16 elevado a 0 mais... Qual que é o número que eu falei? O B, né? Aí vai ser o F... É 11. Vezes, que é 11. Isso aí. 11... Não, não é o F, não. É o B. Primeiro, que é de trás. É o B, que é 11.
Ah, tá, o B. Entendi. Então, 11 vezes... Eu falei errado, você falou certinho. 16 vezes elevado a 1, mais o F. Aí o F é qual? O F é o próprio... 16. Não. 16. 10, Não? 11, 12, 13, 14, 15. Então, seria o 15. Não tem 16. 16 é 0. Porque 16 na divisão por 16 dá 1, né? Ó, dá 0. O resto. A gente tem que pensar sempre no Aí resto. não pode, né? Não é que 16 dividido por 16 Tá. dá 0. Não, 16 dividido por 16 deixa resto 0. É sempre o resto. Aí agora você faz a conta. Ó. 5 vezes elevado a 16 elevado a 0, que é 5. 11 vezes 16, vou usar a minha calculadora aqui para fazer essa conta rápido, e dá 176. E 15 vezes 16 ao quadrado, que dá 3.840. Essa conta aí dá 4.021. Certinho. Acabei de olhar aqui, que eu peguei de um exercício. 4.021. Beleza, pessoal? Então é bem fácil, não tem segredo, independente da base que você vai usar. Só que normalmente, como isso é uma linguagem computacional, a gente utiliza binário, o octal, o quaternário às vezes e o hexadecimal, que é o de 16. Tá joia? Bom, lá no livro de vocês tem uma parte que é um pouquinho mais trabalhosa, que fala sobre o bit, byte, né, que são as unidades aí unidades computacionais, né, que a gente utiliza para poder fazer as contas no computador, né, que o computador utiliza basicamente. Para quem for seguir nessa área, são unidades bem importantes, né, vai fazer toda a diferença para vocês. O bit é o armazenamento de 0 e 1 de um documento, né, de qualquer coisa no computador, né? O computador ele só entende linguagem de 0 e 1. Ou seja, o computador é binário. 0 sim, 1 não, sabe? Coisa do tipo assim. Cada grupo de 8 bits é um caractere lido pelo computador. Então, por exemplo, quando você junta 8 bits, você consegue fazer um caractere. Por exemplo, letra A. Letra A é um caractere, ela armazena 8 bits. Tá? Aí tem uma configuração de 0 e 1 que gera a letra A. Beleza? Aí você vai ter o byte. Então, 1 byte é 8 bits. O múltiplo do byte, né, os múltiplos do bytes, B, é o kilobyte. Só que no quilo, quando é o sistema decimal que a gente fala, ele vale 1.000. 1.000 vezes a unidade inicial. No sistema computacional, 1 kilobyte é 1.024 bytes, tá? Você vai andar de 1.024 em 1.024. Então, por exemplo, quando você fala do megabyte, é o quê? É o kilobyte elevado ao quadrado. Porque, de qualquer forma, não seria o quilo elevado ao quadrado. Então, só que o quilo não vai ser mais 1.000, vai ser 1.024. E aí você vai ter que 1 megabyte é 1.024 bytes. Esqueci de colocar aqui, vou colocar um Bzão aqui. 1 gigabyte é 1.024 elevado ao cubo bytes. E 1 terabyte é 1.024 elevado ao cubo. Não é, deixa eu ver. Ao cubo mesmo, só que... Não, peraí, teve um erro. Tá certo, é 1 megabyte, só que aí a gente utiliza aqui o gigabytes. Beleza? E aí você vai continuar aqui. Exemplo, quantos caracteres tem um arquivo de... Eu acho que já deu o horário, não deu? Se eu começar, não vai dar tempo de terminar? Eu acho que deu sim, acho que acabou de dar. Não, então eu recomeço. Começou foi 1h50, né? Então eu recomeço essa Então, parte aqui na próxima aula, tá? Essa parte de bits, bytes, na próxima aula a gente recomeça ela, tá bom? Então hoje foi só sistema de numeração, tá joia?
Então tá, joia. Pessoal, abraço para vocês, até a próxima aula. Qualquer dúvida é só me chamar. Amanhã, vocês já pegaram o livro 2 na escola? Ainda Eu não não. peguei. Depois vocês vão... Eu acho que eu vou pegar amanhã, porque aí eu pego junto com os trabalhos da Mônica que ela vai entregar. É porque eu já vou passar exercício do livro 2 já. Tá bom? Tá bom. Então, tchau para vocês. Até mais. Tchau. Tchauzinho.